Olá pessoal, aqui é o Cauê Gasparotto de novo e hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho sobre as disciplinas, as matérias que eu tive durante a minha faculdade de medicina. Talvez alguns de vocês aí tenham curiosidade em entender quais eram as disciplinas que eu tive ao longo de todo o curso de medicina, que talvez seja algo que os espera aí muito em breve para quem está prestando vestibular ou para quem está no começo da faculdade, conhecer como é que funciona o currículo tradicional de uma faculdade como a Universidade de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou formado na USP, me formei em 2020, tive passagens por Harvard e MIT durante meu intercâmbio em 2018 e hoje estou fazendo aí minha especialização e doutorado na área de educação médica. Sou fundador de uma empresa da área de inovação e empreendedorismo em saúde chamada HackMed, que tem por objetivo ajudar pessoas a transformarem o sistema de saúde através desses conceitos de inovação, empreendedorismo e através do uso de tecnologias. Então, o vídeo de hoje, como eu falei, é para mostrar um pouquinho para vocês o meu currículo, na verdade, o meu histórico escolar, e eu vou aproveitar aqui para fazer alguns comentários sobre algumas disciplinas e algumas oportunidades com que eu me envolvi durante a faculdade, que fizeram toda a diferença na minha formação para eu atingir os objetivos que eu tinha na minha carreira, que me levaram, na verdade, ao caminho que hoje eu estou trilhando aqui dentro do HackMed. Vamos lá, sem mais delongas, falar um pouquinho sobre como é que funciona o curso tradicional numa faculdade de medicina como a USP. A USP divide o curso de medicina em três ciclos. O ciclo básico, que é quando a gente tem conhecimento, a gente tem acesso a conhecimento mais teórico das áreas mais básicas da medicina, que a gente chama, como biologia celular, bioquímica. É aquele momento inicial, quando os alunos entram na faculdade de medicina, já tem um primeiro trauma aí com as disciplinas que são umas das mais difíceis, comparado a todas as disciplinas que a gente vai ter ao longo da faculdade, né? Esse ciclo dura 2 anos, né? São 2 anos de ciclo básico na faculdade, numa faculdade tradicional como a USP. 2 anos de ciclo clínico, quando a gente começa a ter contato com as disciplinas mais relacionadas às especialidades da medicina. E por fim, a gente tem o ciclo do internato, que é quando a gente vai colocar mais a mão na massa e praticar de fato a medicina com pacientes, um, dando plantões, enfim, é quando a gente vai ter contato mais realmente com a realidade do médico, né, ou da médica profissional. Então, a minha turma foi a última turma da Faculdade de Medicina da USP com currículo antigo, que é esse que eu estou mostrando para vocês. No ano seguinte, em 2015, a próxima turma já pegou o currículo reestruturado, né? E aí tem uma série de questões, né? A primeira turma é sempre com um currículo diferente, é sempre aquela que mais sofre, porque tem que fazer uma série de adaptações, mas o modelo de ensino acabou mudando um pouquinho, né? Ele passou dessa forma que vocês estão vendo aí, divididas em sistemas, né? Sistema digestivo, sistema circulatório, sistema respiratório, para um outro formato que tenta integrar mais as disciplinas, né, em vez de dividi-las por sistemas. O objetivo é tentar trazer um olhar um pouco mais holístico para o paciente, não só como um paciente que vai ter uma determinada comorbidade, uma doença em um determinado sistema, mas um paciente como um todo, que é resultado aí de uma série de fatores, tanto fatores biológicos quanto sociais e psicológicos também. Então, esse é o intuito da mudança curricular. Ela trouxe uma série de alterações nessa grade que eu vou mostrar para vocês, mas eu queria trazer um pouco da minha experiência com esse currículo para vocês entenderem como é que foi a minha experiência dentro da faculdade de medicina. Então, os 2 primeiros anos ali, 2014 e 2015, a gente tem muito contato aí com as matérias mais básicas, como anatomia, fisiologia, biologia celular, bioquímica e farmacologia básica. São basicamente essas as disciplinas, né? A gente traz anatomias de cada sistema. E como vocês podem ver aqui, eu acho que foram as minhas piores notas durante toda a faculdade. Então dá uma olhadinha aqui: 7.2, 6.7, 7.4, 8.3, 6.2, 7.8. Não foram más notas, assim, eu sempre fui um aluno que gostou de tirar boas notas na escola, eu ia muito bem. Aqui eu confesso para vocês que eu não estava acostumado a tirar notas assim consideradas medianas, mas foi nesse momento da faculdade que eu comecei a entender que eu queria me dedicar não só aos estudos da faculdade, né, as disciplinas
da graduação, mas há também outros conhecimentos que também eram, ao meu ver, tão importantes quanto esses que a gente via aí nos livros, na sala de aula. Então, de fato, a minha média não é das melhores, principalmente nesses primeiros 2 anos de faculdade, mas eu acredito que eu acabei investindo meu tempo em outras coisas, em desenvolver outras habilidades que foram, para mim, essenciais. Como vocês veem aí, no segundo semestre de 2014 eu comecei a me envolver com pesquisa científica, né, que é uma recomendação que eu sempre faço para os alunos aí que estão na faculdade de medicina ou que ainda estão prestando vestibular. Pesquisa é um grande diferencial na nossa formação. Quanto antes vocês começarem a trabalhar com isso, mais oportunidades vocês vão ter, com certeza, tanto dentro do Brasil quanto fora, porque, querendo ou não, a pesquisa é muito valorizada nas principais universidades do planeta, né? Não é só aqui, é em Harvard, é em Stanford, é em todas essas grandes instituições dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá e também aqui, obviamente, no Brasil. Corram atrás disso. Já tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre a minha experiência com pesquisa. Vou deixar o link também aqui, eu sempre coloco para vocês, né, aqui em cima. Depois confiram lá, porque para quem se interessa em como começar aí a trabalhar com pesquisa, eu recomendo vocês darem uma aprofundada nesse assunto especificamente, tá bom? Aí depois de 2015, né, a gente continua falando sobre essas matérias mais básicas, né? Genética humana é uma das disciplinas aí que mais assusta o pessoal, não à toa foi uma das minhas piores notas em 2015. É uma disciplina muito puxada lá na USP, muito difícil, né? Tem aquela mística da reprovação em genética, que muitos alunos acabam ficando aí de DP, de reprovação, né, que tem que refazer a disciplina. Felizmente eu não tive esse problema, estudei bastante para tirar essa nota. Como vocês podem ver, não é tão fácil não, mas no fim deu tudo certo, né? Fisiologia, biologia tecidual, imunologia e novamente aqui, como vocês podem ver, pesquisa científica. A partir daí, continua me acompanhando aí durante os próximos anos da graduação, né? 2015, depois 2016 é um ano em que a gente acaba se dedicando a muita coisa na faculdade, quando a gente assume mais responsabilidades. Foi o ano que eu me tornei presidente da Atlética, então foi um ano que a gente lá na USP considera como um ano em que você vai abrir mão de algumas coisas para poder se dedicar às instituições que você acredita e às instituições que fazem parte aí da sua experiência na faculdade, né? Então também foi um ano que eu acabei deixando de me dedicar tanto quanto eu poderia em algumas disciplinas, como vocês podem ver aqui, um 6 ou outro por aqui. Outras disciplinas acabou dando certo, né? E eu não tive nenhum problema com reprovações. Eu gosto de dizer isso, pelo menos na USP, assim, no geral, a gente tem que forçar muito a barra para ser reprovado. Apesar de algumas disciplinas serem bem difíceis, assim, no geral, você consegue passar tranquilamente. O mais difícil é entrar. Eu estava conversando essa semana, inclusive, com meu amigo de Harvard, o John, né? Que eu conheci durante meu intercâmbio. Ele veio para cá essa semana para eu apresentar para ele também a faculdade de medicina. A gente deu uma volta aí por São Paulo e ele me falou que lá em Harvard é a mesma coisa, né? Os professores falam que o mais difícil é entrar. Depois que eles entram, o caminho já está meio que construído. No geral, na USP é a mesma coisa, com algumas exceções, né? Vocês imaginam, né? Os alunos que acabam entrando aqui na Universidade de São Paulo têm um nível muito alto aí de capacidade de memorização, enfim. Então, no geral, para esses alunos, para nós, né, que entramos na faculdade, numa faculdade como essa, não é tão difícil assim, teoricamente, né? Passar de ano, tá? Mas ainda assim, ainda tem uma outra disciplina que é aquele medo geral na galera, que todo mundo sabe que tem uma chance maior de reprovar. E essas disciplinas foram as que eu dei mais atenção, principalmente no terceiro ano, quando eu tinha que fazer escolhas entre estudar uma disciplina ou outra. Eu foquei principalmente naquelas que eram mais difíceis de sermos aprovados. Algumas pessoas me perguntam, né, como é que eu estudava durante a faculdade. Eu gosto de dizer que, assim, eu não era o exímio estudante de medicina que tirava as melhores notas da turma, nunca busquei isso. Eu estudava para as provas, tinha aí as minhas anotações, gostava muito de fazer resumos, apesar das pessoas falarem que é um dos piores jeitos de estudar. Eu acho que cada um tem o seu jeito, varia muito. Eu gostava muito de usar a parte visual, sempre foi algo que, para mim, facilitava muito o aprendizado. Então eu escrevia meus resumos com muitas imagens, né, muitas figuras, muitos esquemas que para mim funcionavam demais para memorização.
e estudava basicamente para passar nas provas, né? Focado bem nas disciplinas que eu estava ali cursando. Não tinha uma visão tão no longo prazo, assim, de utilizar essas disciplinas mais para o futuro. Acredito também por uma questão de maturidade, por ser muito novo e estar ainda no começo da faculdade. Foi assim que eu conduzi os primeiros aí 3 anos da graduação. No final acabou dando tudo certo, né? Como vocês podem ver no segundo semestre de 2016, continuei me envolvendo com pesquisa aqui, pesquisa científica, e uma das coisas que foi mais importante na minha trajetória. 2017 é um quarto ano, é um ano mais tranquilo da faculdade, né? Pelo menos para o currículo antigo, era um ano bem tranquilo, quando a gente tinha muito tempo livre, porque tinha acabado de deixar de assumir as responsabilidades que a gente tinha no terceiro ano, e as disciplinas não eram tão complicadas, tirando uma ou outra exceção. Por exemplo, neurologia, que era reconhecida aí como uma das mais difíceis, junto com moléstias transmissíveis, eram as duas disciplinas mais complicadas aí do quarto ano, que foi, obviamente, as duas que eu mais foquei. Acabou dando certo, né? Passei com uma nota muito boa, 8 e 9,3. As outras disciplinas não tive nenhum tipo de problema. 2017 foi o ano que eu comecei a preparar os materiais para o meu intercâmbio e fazer de fato a minha application para Harvard, né? Então vocês imaginam, eu estava aí com um monte de coisa extra para fazer, principalmente indo atrás de verba para conseguir investimento para ficar fora do país e uma série de questões que eram necessárias para viabilizar a minha ida ao exterior. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, eu vou deixar também aqui, tanto falando sobre como que é esse programa de intercâmbio, USP Harvard, e também falando um pouquinho mais em detalhes para vocês como é que eu fiz para conseguir o dinheiro que eu precisava para ir e outros pontos essenciais para quem está querendo buscar um programa de intercâmbio, tá? Com certeza, pesquisa e iniciação científica foi essencial para eu conseguir essa minha vaga em Harvard. 2017, o segundo semestre, a gente tinha introdução na clínica médica, clínica cirúrgica e bioética. E depois, 2018 foi o ano que eu fiquei fora do Brasil, como vocês podem ver aqui, disciplina cursada no exterior, a partir do primeiro semestre, Harvard University nos Estados Unidos, no departamento de medicina cardiovascular. Não conta os créditos, né, para você que você acumula para poder se formar, mas com certeza conta muito para o currículo quando você for aplicar para uma prova de residência ou até para um programa fora do Brasil. Isso conta bastante. Em 2019 eu voltei com a ideia de continuar trabalhando com pesquisa, mas agora a minha cabeça já tinha mudado um pouquinho, porque eu tinha sido apresentado os conceitos de inovação e empreendedorismo que me levaram a criar o HackMed. Como vocês podem ver, a partir de 2019 eu participei de uma disciplina chamada Desenvolvimento de Soluções Médico-Hospitalares, baseada num modelo de inovação que eu conheci lá em Harvard, inclusive, chamado Biodesign. Inclusive, eu acabei esquecendo de comentar com vocês, mas 2017, no primeiro semestre, foi quando eu fiz a primeira disciplina aqui, a primeira vez que eu entrei em contato com esses temas de inovação e empreendedorismo, né? Foi uma disciplina essencial para mim, foi uma experiência incrível que eu pude construir um programa de um projeto de mentoria de carreira para alunos dentro da faculdade de medicina. Foi a primeira vez que eu percebi que nós, mesmo como alunos, podemos sim impactar as realidades em que nós estamos inseridos, e a partir daí mudou totalmente minha visão de carreira, o que eu queria fazer no futuro, e eu entendi que trabalhar com empreendedorismo e com inovação era algo que estava conectado com quem eu queria ser, né? Eu queria ser essa pessoa que vai fazer a diferença na realidade em que nós estamos e obviamente tentando trazer isso para mais gente, porque eu senti uma falta muito grande desses assuntos serem abordados dentro da faculdade de medicina. Praticamente ninguém falava sobre inovação e empreendedorismo, e quando eu descobri isso, foi uma disciplina que eu fiz inclusive na Escola Politécnica de Engenharia, eu falei, isso tem que estar de alguma forma inserido na saúde. Durante meu intercâmbio, eu conheci um pessoal lá no MIT que trabalhava com isso em um dos cursos de inovação que eu fiz, e depois, em 2019, eu voltei com a ideia de replicar o modelo deles aqui dentro. E foi quando a gente criou o HackMed, que só surgiu de fato em 2020. Depois de um ano de trabalho, de estruturação do nosso primeiro evento, a gente conseguiu organizar em 2020 um maior encontro para falar de inovação e empreendedorismo aqui no Brasil. Foram mais de 1.000 pessoas, foi um evento incrível, pessoas tanto daqui quanto de fora. Meus colegas do MIT vieram para o Brasil, meu professor de Harvard também veio, o professor de Stanford, Robson Capasso, com quem nós temos inclusive
um episódio do podcast gravado e muitas outras participações em eventos aqui do HackMed. Tudo isso só foi possível depois da minha volta do intercâmbio. E é por isso que eu sempre estimulo vocês também a buscarem essas experiências durante a faculdade. Então, 2019 foi um ano em que eu voltei, né, para o meu 5º ano da faculdade, quando nós começamos o terceiro ciclo, que é o ciclo do internato, e aí é um pouco mais puxado em relação às responsabilidades que nós temos e também a carga horária de trabalho, né? Muito menos estudo só teórico e muito mais aprendizado prático incluído, né? Obviamente temos aulas teóricas, mas temos muito mais prática em comparação com os anos anteriores. Temos que dividir plantão, assumir realizar procedimentos, né? Assumir a responsabilidade enquanto estamos dentro do hospital. Então são 2 anos bem intensos, mas com certeza os anos em que praticamente todos os alunos que estão na faculdade de medicina mais gostam, porque é o ano que de fato você começa a se sentir como um médico, um profissional de saúde atuante, né? E aí a gente tem as disciplinas do internato, né? Farmacologia, medicina legal, estágio de especialidades, ginecologia, obstetrícia, clínica médica e doenças infecciosas e bioética clínica no primeiro semestre, e no segundo, procedimentos clínicos, estágio integrado em cirurgia, pediatria, medicina de família e comunidade e saúde mental. São praticamente as disciplinas que são cobradas de nós durante a prova de residência, né? A prova de residência da USP ela é dividida em 5 grandes grupos, né? Então, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, cirurgia, pediatria e epidemiologia. São as grandes áreas que vocês provavelmente vão estudar, ou estão estudando, ou já estudaram, se desejarem ingressar, ou se já ingressaram num programa de residência. Eu conheço especificamente o programa aqui da USP, que era o qual a gente usava como referência para estudar, mas se eu não me engano, a maior parte dos programas de residência seguem essa mesma lógica. E aí, em 2020, então assim, 2019 foi um ano bem corrido para mim também, porque eu estava com esse projeto paralelo do HackMed, que hoje é meu foco, né, do que eu faço no meu dia a dia, mas na época era um side project, como a gente chama, né, um projeto paralelo à minha graduação, não era o meu foco na época, apesar de me consumir grande parte do tempo, e eu tive que levar isso junto com o internato, então vocês imaginam aí que eu passei por alguns perrengues. Tem alguns vídeos aqui no meu canal falando sobre essa experiência também, que não foi nada fácil. 2020 foi o meu 6º ano de faculdade, o último, que a gente vivenciou, infelizmente, o início da pandemia, foi quando tudo mudou, né? A gente teve o Hospital das Clínicas passando por uma transformação muito grande, se tornando uma referência em Covid, muitos dos estágios que eram cirúrgicos, eles acabaram tendo uma alteração na grade, prejudicou de certa forma o aprendizado em algumas áreas específicas, porque querendo ou não, o nosso foco era organizar o hospital, a cidade, né, e o Brasil inteiro para tratar uma pandemia. Então, de certa forma, comprometeu muitos estágios que foram suspensos ou alterados por conta dessa realidade que era extremamente atípica, né, durante a nossa formação. Muitos de nós focamos esse último ano de faculdade praticamente inteiro em tratar pacientes com doenças respiratórias causadas pela Covid-19. Então, apesar disso, a gente ainda teve os estágios, né? A gente tinha aulas teóricas e também tínhamos provas sobre a pediatria, ortopedia, políticas do sistema de saúde, obstetrícia e emergências do adulto, né? Depois, medicina do adulto. O segundo semestre ele é um pouco mais curto, porque é quando os alunos aí vão se formar já em outubro, se eu não me engano, eu já estava formado, e a gente também tem um foco muito grande na prova de residência. Então a gente tenta antecipar aí a formação, a graduação dos alunos e o foco na revisão para as provas, né? Então, 2020, segundo semestre, teve só essa disciplina de estágio integrado em medicina do adulto, e depois disso, todos os alunos já estavam praticamente 100% focados na prova de residência. Inclusive, eu estava até a gente, de fato, abrir o HackMed, né, como uma empresa, constituir ali o CNPJ e
por conta dos clientes que a gente já tinha, das empresas que já estavam entrando como patrocinadoras, eu acabei tendo uma responsabilidade muito grande e tomei essa decisão de focar no HackMed. Tem um vídeo no meu canal que eu explico em mais detalhes como é que foi a minha tomada de decisão, que nem sempre é fácil, especialmente quando você tem outras pessoas que te amam, gostam de você e acreditam que o melhor caminho que você deveria tomar não era esse. E aí, enfim, eu falo mais em detalhes no vídeo. Então, basicamente foi isso. Meu último ano de faculdade foi 2020. Depois disso, eu me tornei médico, continuei trabalhando no HackMed e estamos aqui hoje, né? Gravando esse vídeo para vocês. 2020 foi o ano que eu comecei a gravar vídeos aqui no meu canal. Tivemos alguns altos e baixos em que eu parei de gravar, voltei a gravar. Nem sempre é muito fácil manter essa vida aí de produtor de conteúdo. Para quem produz sabe que é muito difícil, mas foi algo que eu me encontrei, algo que eu gosto muito de fazer e principalmente pela possibilidade de apresentar esse mundo que eu conheci durante a faculdade para mais pessoas, porque eu sei que tem muitos brasileiros que talvez nunca ficariam sabendo de tudo isso que eu trago aqui no meu canal, não fosse eu ter essa perder a vergonha, né, de falar, que é uma das coisas que eu sempre tive, muita vergonha de falar em público, de me comunicar com as pessoas, sempre me considerei um cara mais introspectivo, mas eu em algum momento entendi que eu teria que vencer todas essas minhas dificuldades se eu quisesse que mais pessoas tivessem acesso a tudo isso que eu tive durante a minha formação. E foi por isso que a gente criou o HackMed, por isso que eu criei meu canal do YouTube, e é por isso que eu tento sempre manter uma constância gravando aqui vídeos para vocês, porque meu objetivo com isso é ajudar vocês que estão aí chegando agora na faculdade, ou que estão no começo, ainda talvez prestando vestibular, ou mesmo ingressando no programa de residência, e mostrar um caminho que pode ser complementar à nossa formação, né? Um caminho da inovação, do empreendedorismo aqui dentro do HackMed. Eu gostaria então de aproveitar, antes de encerrar o vídeo, para convidar vocês a conhecer o nosso programa de membros aqui do HackMed, que a gente criou justamente para juntar pessoas que têm interesse em se desenvolver e colaborar para criar soluções realmente efetivas para os problemas que a gente encontra hoje no sistema de saúde. O HackMed Club, ele junta toda a nossa comunidade de empreendedores, investidores, mentores, enfim, qualquer pessoa que tem essa vontade genuína de contribuir com o sistema de saúde. E também, se você ainda não se sente capacitado o suficiente, ou acha que você é muito novo, muito jovem, não tem os conhecimentos necessários, aqui no HackMed a gente te ajuda a adquiri-los, né? E quanto antes você participar, eu garanto que antes você vai entender mais sobre esses conceitos e você vai conseguir aproveitar muito melhor a sua formação como profissional de saúde e entender o que é necessário, o que é preciso para você de fato ser uma pessoa que consegue impactar a realidade em que você está inserido. Enfim, eu deixo o convite. Qualquer pessoa está mais do que convidada para participar da nossa rede. Não importa de onde você vem, que faculdade você faz. O HackMed é um ambiente para todas as pessoas que queiram impactar o sistema de saúde, independentemente de quem você seja. Esteja na faculdade de medicina, na faculdade de engenharia, de design, qualquer faculdade. Não está na faculdade ainda, é familiar de um paciente, é paciente. Você é uma pessoa que pode contribuir para a saúde e a saúde precisa de todos nós. Então vem para o HackMed, vem conhecer um pouco do que a gente faz e se junte a pessoas que estão interessadas em realmente contribuir para algo maior, né? Algo que muitas vezes a gente tende a esquecer durante a nossa formação, né? Porque a gente acaba aceitando as coisas como elas são e não é porque sempre foi feito assim que assim deve ser feito para sempre, né? Então vem aqui com a gente no HackMed, se junte a nós e faça parte dessa nossa comunidade de hackers da saúde. Vou aproveitar, se você ainda não conhece também, para seguir a gente lá nas nossas mídias de áudio no Spotify, com o HackMed Podcast. Nós publicamos muitos conteúdos extremamente relevantes e gratuitos por lá, né? Temos o nosso último episódio com um convidado de Israel, contando como é que um médico brasileiro que trabalha em Israel hoje, mora em Israel, contando como é que foi a experiência dele para chegar até lá e viver hoje exercendo a medicina num país estrangeiro, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma, e se vocês tiverem interesse,
que eu grave outros vídeos falando sobre temas relacionados a esses, deixa aqui nos comentários. Me fala aí o que você está sentindo falta de ver aqui no meu canal. E eu espero te ver no meu próximo vídeo na semana que vem, ou então no próximo encontro com os membros da comunidade do HackMed, que já está aí marcado para o final desse mês. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou até o final e a gente se vê no vídeo da próxima semana. Um forte abraço.